Salve galera do YouTube, Isabela! Hoje nós estamos aqui pra falar de uma coisa que você que tá assistindo aí nem gosta muito, né? Ele gosta só um pouquinho, na verdade, né? Que é sobre Jujutsu Kaisen. Eu e a Isabela estamos fazendo esse vídeo especial aqui pra você que tá nos assistindo, conversando justamente sobre 5 momentos que mais marcaram a nossa jornada ali assistindo Jujutsu Kaisen. Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo aqui enquanto estamos assistindo a terceira temporada. A gente tá bem no comecinho dela, então por este motivo nós não vamos colocar a terceira temporada nessa lista. Depois que nós terminarmos de assistir, talvez a gente refaça aí a lista e aí a gente acrescente mais coisas ou tire algumas outras e mude de lugar ali. Mas por enquanto vai ser só até o final da segunda, certo? Então, simbora! Primeiro que a gente separou aqui foi o Gojo lutando contra o Sukuna, naquele momento que eles se conhecem, nos primeiros episódios mesmo, no segundo episódio. Lembrando que a gente tá falando aqui em ordem cronológica, a gente não está aqui ranqueando os momentos, então não precisa xingar a gente nos comentários. Não é do melhor para o pior, e essa parte que a Isabela tá situando aqui é muito legal, é logo ali nos primeiros episódios. O primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, eu acho ele meio fraquinho, tá? Eu não acho ele tão legal, eu acho que o Jujutsu até demora um pouquinho pra engatar, mas esse é o momento que engata. É aquele momento ali onde o Itadori, ele consome o dedo, e aí o Sukuna é meio liberado ali, depois ele retoma o controle, o Megumi fala que vai exorcizar ele, né? Fala, eu vou ter que te exorcizar, paizão. Não vai dar pra você, não. Eu o exorcizarei agora! E aí, o Satoru Gojo chega, a gente não sabe quem é ele ainda. Ele chega lá, o Megumi conhece ele, fala, meu sensei. E aí, então, que o Gojo fala, libera o diabo aí, não tem problema, eu sou mais forte que ele e tá tranquilo. O interessante dessa cena é que quando o Gojo chega, ele chega todo franzino. Inclusive, tem um contraste dele com o Itadori, que é mais imponente ali. E o Gojo, ele chega com aquele drip, que é aquele nerdola, franzino, e você quase não dá muita moral pra ele. Não, eu discordo de você, porque ele chega já com o visual de cabelo branco, olho tampado. E isso aí é visual de personagem fodão. Remete a gente a quem? Ao Kakashi, né? Verdade. Então, a primeira vez que você olha o Gojo, instantaneamente você pensa no Kakashi. Um visual, obviamente, é inspirado ali no Kakashi. E personagem de cabelo branco em anime, a gente sabe que é fodão, então eu não tive essa sensação, não. Mas foi mais surpreendente do que eu imaginei. Foi porque enquanto a luta tava acontecendo entre o Sukuna e o Gojo, é interessante porque em nenhum momento o Gojo, ele foca 100% na luta. Ele fica falando ali de um docinho. Não, ele tira onda. Exato, ele tira onda. Ele fica falando ali de um docinho pro Megumi. Sim. Como se ele não se importasse com o que tava acontecendo ali entre o Sukuna. Enquanto o Sukuna, em contrapartida, fica extremamente surpreso com o que tava acontecendo. É uma humilhação do cacete aquilo ali, né? É uma humilhação. Ele senta na bunda do Itadori lá com o Sukuna. Isso ali é o equivalente a dar o tapa na cara assim, não é nem pra doer, é só pra humilhar mesmo. Essa parte é muito foda e te motiva a continuar assistindo, né? E logo depois dessa treta toda aí do Gojo humilhar o Sukuna, a gente vem uma sequência de alguns episódios morninhos, mas depois disso tudo volta a esquentar de novo e esquenta muito bem, porque a gente vem com mais um momento protagonizado pelo Gojo, que é ali por volta do episódio 7, o Gojo contra o Jogo. E essa parte é muito foda, é provavelmente um dos ápices da primeira temporada, o pessoal gosta muito e eu também estou incluso nessa parte porque é muito legal. Ali é o primeiro momento onde a gente vê um pouco mais sobre as explicações da habilidade do Gojo, né? A gente tem ali o Mugen, aquela barreira que vai desacelerando as pessoas, os objetos, à medida que vai chegando próximo dele. Mas antes disso, a gente vem aí com a apresentação de maldições que conversam, que falam, que pensam, e que não só isso, elas têm um nível de complexidade maior do que a gente tinha visto até então, que eram só maldições ali que eram monstros e nem tinham fisionomias parecidas com seres humanos. Inclusive, é muito legal essa parte que a Isabela tá falando. É aquela cena do restaurante, onde a gente vê ali aquele feiticeiro jutsu, que é o Geto, a gente não sabe quem ele é ainda, conversando com essas maldições. E aí chega uma garçonete lá pra atender eles. E ele queima, ele taca fogo no restaurante inteiro, de graça, moleque. E é aquele momento que você fala, pô, essa maldição aqui tá num nível diferente das outras. O legal dessa cena é porque a gente consegue ver pela perspectiva dos seres humanos que não enxergam a maldição. Eles retratam aquilo como se fosse algo como combustão humana. Simplesmente as pessoas do nada pegando fogo. Porque isso é uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade de pensar em Jujutsu. Nem todos os seres humanos conseguem ver as maldições. Como que a gente interpreta aquilo que as maldições estão fazendo? Aí a gente vai acusar os monarcas da vida aí, né? A gente vai falar que é os caras com chapéu de alumínio, entendeu? Verdade. Mas eles estão vendo maldições. A gente tá vendo Jujutsu, sabe que elas existem, tá? Essa parte toda desses dois episódios ali, o episódio 6 e 7, é muito legal, me surpreendeu muito. Aqui foi provavelmente o momento em que eu olhei pra Jujutsu e falei, pô, isso
isso aqui é ouro, cara. Isso Tem aqui potencial é também. muito legal. O primeiro episódio, o segundo episódio ali, a parte do Sukuna e do Gojo é muito bom, mas essa parte aqui é um episódio inteiro, né? Então, ele não é somente aqueles minutos finais ali de um episódio, ou os minutos iniciais, onde você fica hypado e depois esfria de novo. Não, isso aqui é toda uma sequência ali que você fica pensando mais a respeito disso e você percebe o quão incrível é Jujutsu, né? Então, a gente vê um pouco mais ali sobre as explicações da expansão de domínio, né? Como diz o próprio Gojo ali, o ápice das batalhas Jujutsu. Você vê a expansão de domínio tanto de uma maldição, que é do Jogo, quanto do Gojo. É incrível toda essa batalha. A animação é muito legal nessa parte. O Gojo, ele termina de se consagrar como um personagem fodão mesmo, assim, aquele personagem que você vai respeitar, como um sensei absoluto, quase como um deus, como o próprio Itadori diz, né, a respeito dele várias vezes durante o anime. É a personificação de um deus ali na Terra, então é muito, muito legal toda essa sequência ali do episódio 7 da luta contra o Jogo. Caraca. Logo depois desse ápice aí, dessa luta do Gojo contra o Jogo, vem também um dos momentos mais altos da primeira temporada, que não tem como a gente não falar, porque traumatizou toda uma galera, que é o arco do Junpei. Não tinha como separar uma cena só, mas o arco todo em si é extremamente marcante. Esse arco do Junpei, pra mim, é o momento onde Jujutsu, ele mostra pra que ele veio de verdade. Como eu tinha dito anteriormente, essas cenas com o Gojo, elas são pontuais, né? Então ela vem no episódio, ela vem no final de um episódio e ela acaba. Mas aqui é o arco inteiro que é muito legal, é muito filosófico, é muito adulto, cara. Então traz discussões interessantíssimas, faz você refletir e pensar sobre a sua própria existência. O Junpei, ele vem como um amadurecimento psicológico pro Itadori, que até então era um personagem que era muito idealista. Era sempre assim, será que eu teria coragem de tirar a vida de alguém? Será que a minha vida vale mais do que a das outras pessoas com as quais eu tô lutando? Quer salvar todo mundo Ele também. quer salvar todo mundo. E aí, o interessante do Junpei entrar na história é porque ele começa a colocar o dilema pro próprio Itadori, que é matar ou morrer. E aí, ele começa a demonstrar pro Itadori o peso dessas vidas que o Itadori eventualmente teria que tirar. E também nós somos apresentados ao que, na minha opinião, é o melhor vilão de Jujutsu Kaisen, que é o Mahito. O Mahito é aquela maldição ali que a gente conhece quase como um bebê, né? Ele vai crescendo diante dos nossos olhos, então ele aparece ali de uma maneira meio misteriosa e ele vai explicando que ele é fruto das maldições humanas, né? Então ele consegue tocar a alma e reformular a alma das pessoas ali. E é muito legal porque os questionamentos que ele vai fazendo junto com o Junpei ali demonstram o quão infantil é aquele personagem e a maneira como ele vai amadurecendo, obviamente, para o mal, né? De maneira sádica. Mas ele faz questionamentos ali. Inclusive, um dos diálogos que me marcou muito durante todo esse arco aí é o momento em que o Junpei tá conversando com o Mahito ali a respeito dele ser odiado. Ele fala a respeito de que a primeira pessoa que disse que o oposto de amar é indiferente. Será que ela foi pro inferno como ela deveria? Porque o Junpei é um personagem que sofre ali bullying, ele sofre o ódio das pessoas, então ele não sofre a indiferença, ele sofre o ódio, aquilo é direcionado pra ele, e o Mahito responde pra ele da seguinte forma: Junpei, tal qual um doce que se você quer é só pegar, se você odeia alguém é só matar. E isso mostra o quão infantilizado é o pensamento do personagem. Olha, se eu quero aquilo, né? Exato, se eu quero aquilo, eu vou e pego. Tal qual uma criança. Crianças pensam dessa forma, obviamente, não para o mal, né? Quando a gente pensa a respeito de um doce, de um brinquedo, qualquer outra coisa do tipo, a criança vai ter esse tipo de pensamento. E o Mahito, ele também tem, justamente porque ele é uma maldição muito nova, apesar dele já ter aquela aparência de jovem adulto, de adolescente ali, ele é uma maldição criança, né? Que está crescendo diante dos nossos olhos. E esse personagem é muito legal, cara. Eu odeio o Mahito, mas eu sou fã do Mahito, velho. Inclusive, voltando no ponto que você mencionou, é interessante a gente perceber como que, enquanto o Mahito tá aprendendo mais sobre a humanidade, o Junpei, ele tá perdendo um pouco da sua humanidade. Por quê? A questão dele ver os filmes e dele ver a maldade que as pessoas fazem com ele acaba deixando ele um pouco apático com tudo que acontece, né, ao seu redor. É como se ele fosse um telespectador distante das atrocidades que o próprio Mahito faz. Acaba tornando ele um pouco alheio a ter a empatia que a gente esperava que ele tivesse, né? Mas que a gente acaba entendendo porque ele não tem. O Mahito, inclusive, ele fica explicando pro Junpei, igual você falou, ele é um resultado do ódio e da maldade humana, e é interessante como a gente vê o próprio professor do Junpei fazendo isso também, quando ele omite ajuda ali, né? Ele vê o Junpei sofrendo bullying e ao invés dele ajudar ou coisa do tipo, não. Ele simplesmente ignora. Ou seja, não são só as pessoas que fazem bullying diretamente com ele, mas todas as outras pessoas que veem ele sofrendo e simplesmente não fazem nada. Então ele também se sente no direito de se colocar naquele papel de observador da situação que tá acontecendo ali com o Mahito e com as outras pessoas. E é nos momentos finais desse arco que, pra mim, ele brilha no seu ápice, no seu auge, porque eu acho esses momentos finais fantásticos.
fantásticos, cara. Tem vários pontos aqui que a gente poderia ficar citando, mas eu vou me atentar ao que eu mais gostei, que é o momento ali onde o Junpei acaba sendo morto, ele acaba tendo a sua alma transfigurada pelo Mahito, na frente do próprio Itadori, mas antes disso vem um diálogo, cara, que é incrível, é cinema, é o que define exatamente o que é Jujutsu. É um momento onde ele questiona o Itadori se as pessoas têm ou não coração, porque se elas têm coração, ele teria que admitir que ele foi amaldiçoado por aquelas pessoas, ele e a mãe dele, né? Ele não suportaria lidar com essa dor, e isso daqui, cara, é absurdo. O Itadori, ele absorve aquilo calado, ele não tenta combater aquele discurso. Vai de encontro aos personagens que a gente conhece de outros animes shounen, onde o personagem principal, ele está sempre cheio de virtudes. Ele está sempre tentando mostrar que a visão de mundo dele está certa e que ele vai mudar você. Venha pro meu lado, eu sou o lado bom, eu sou o lado certo. Se você comprar meu discurso, você vai perceber que a vida é mais feliz. Mas o Itadori não faz isso. Não. O Itadori se cala, o Itadori se ajoelha e vai de encontro ao Junpei, e ele percebe que ele tá errado. Você tá certo, eu ignorei essa sua dor, eu não podia ter feito isso. Eu não tenho como combater esse discurso seu, porque foi o que você vivenciou, cara. Isso é fantástico, eu fico arrepiado só de falar. É foda demais! E é nesse momento que o Itadori percebe que as coisas não são tão simples assim, entre deixar a pessoa viver ou entre matar uma pessoa. Isso daí vem de novo de encontro com aquele pensamento dele inicial, que é: será que eu conseguiria tirar a vida de uma pessoa caso fosse preciso? Sim, é o momento que o Jujutsu começa a trabalhar ali aquela zona cinza entre o bem e o mal. Então ele fica no meio termo ali, a gente tem que tentar definir ali pra que lado que vai. Que é um momento bem disruptivo e vai contra vários outros personagens de anime shonen que a gente conhece aí. E também eu quero pontuar aqui um momento que não dá pra deixar de fora, que é a cena em que o Itadori pede ajuda para o Sukuna pra trazer o Junpei de volta, porque o Junpei foi transfigurado, como eu já tinha dito. Doideira. E aí tem aquele quadro fantástico do Sukuna e do Mahito dando risada do Itadori. Cara, aquilo ali também de maneira bem sádica, né? É absurdo demais aquilo ali. Que você percebe o quão fundo vai ser esse buraco de Jujutsu Kaisen. O quarto ponto dessa lista que nós temos aqui, Isabela, é o flashback de Gojo e Geto na segunda temporada, os primeiros episódios da segunda temporada. Aquilo ali, cara, é assim, é um salto de nível, de qualidade técnica, direção e animação da segunda para a primeira temporada, que é difícil descrever outro anime que fez algo parecido, assim. Eu, particularmente, não consigo pensar em nenhum que teve um salto tão absurdo de uma temporada para outra, todos esses quesitos técnicos que eu tô falando aqui. Não é porque na primeira temporada não houveram outros momentos bons, mas é porque a gente só pôde separar 5, né? Então a gente tem que pular algumas coisas ali. Se a gente deixou alguma coisa de fora, você comenta aí embaixo também aí o que ficou faltando, né? De forma respeitosa. Ajuda nós aí, calma, paciência. A maneira como esse arco vai ganhando corpo conforme você vai se afeiçoando pelos personagens é uma coisa absurda. Você começa meio perdido ali no arco, começa com aquele flashback da Mei-Mei e da Utahime e você não entende muito bem o que tá acontecendo. A única coisa que você repara é o quão diferente está a animação da primeira para a segunda temporada, né? Os traços parece que eles ficaram mais simples, mas ao mesmo tempo eles ficaram mais dinâmicos, mais fluidos. A trilha sonora parece que se encaixa melhor com tudo que tá sendo mostrado ali. A direção artística é absurda, cara. Que trabalho que é feito nessa temporada de Jujutsu fez com que eu me tornasse um fã da MAPPA, né? O estúdio que foi responsável por fazer, por dirigir, animar toda essa segunda temporada de Jujutsu e a terceira também. E aí eu virei um MAPPA fã, porque, cara, eles são muito foda. A maneira que eles começam a contar a história sem necessariamente escancarar na sua cara é absoluto cinema. Os momentos altos desse arco todo, esse mini arco ali, que na minha opinião foi tão legal que deveria ter sido um filme, eu falo inclusive muito sobre isso, é obviamente ali momentos que envolvem o Toji Fushiguro, que é um personagem fantástico, um personagem muito legal. Tem aquele momento em que ele chega perto do Gojo, quando o Gojo era criança, que ele queria ver ali, né, o usuário dos 6 olhos, e aí o Satoru é a única pessoa, segundo ele mesmo, segundo o próprio Toji, a reparar na presença dele, né, a única pessoa que notou a presença dele. Ninguém tinha percebido a minha presença. Aquela foi a primeira vez. Bem naquela vibe que Lua, bem criancinha, só dando aquela encarada com os olhos arregalados pra cima do Toji, já mostrando também que ele não ia ser uma criança comum, um adulto comum. E a gente também tem uma mudança de paradigma a respeito dos personagens que a gente conhece, porque a gente vê pela primeira vez o passado do Gojo, e a gente vê ele reproduzindo um discurso que parecia de vilão, porque a gente vê ali o passado do Gojo e do Geto. O Geto a gente já sabia que era o vilão, porque mostrou na primeira temporada. O Gojo a gente sabia que era o mocinho. Mas nesse comecinho desse flashback, a gente vê o Gojo falando,
Por que eu tenho que defender as pessoas? Elas deveriam ser fortes e se proteger, não tem nada a ver com isso aí. E a gente vê em contrapartida o Geto defendendo, falando, não, a gente tem que cuidar dos mais fracos, é nossa obrigação, nós somos feiticeiros Jujutsu, a gente tem que proteger essas pessoas. E aí a gente fica imaginando em qual momento que deu a merda pra esse discurso ter sido subvertido, porque o Geto virou o vilão e o Gojo é o mocinho. Ué, em algum momento deu uma merda, houve uma cisão nesse tipo de pensamento deles. E o momento que a gente realmente percebe que tem algo que vai mudar o curso da história é no momento que a Riko morre. Sim, é muito boa essa cena, cara, é absurdo demais aquilo ali pra mim. É quando o Geto percebe que ele também queria salvar a Riko e que ele estava disposto a tomar ali as consequências que essa atitude de salvar a Riko teria, né? Mas o Toji, muito otário, chega lá e acaba com tudo com um único barulho de tiro. E aí você fica até meio perdido quando isso acontece. É válido pontuar que toda essa sequência da luta entre o Toji e o Gojo é muito legal, é muito absurdo, porque é a primeira vez em que a gente vê o Gojo apanhando. A gente não tava acostumado a ver isso, normalmente ele era o fodão, e aí é aquele momento que a gente vê, opa, como assim? Alguém matou ele, né? Ou quase matou ele. É uma coisa muito emblemática pra gente ali que tá assistindo o Jujutsu Kaisen. Mas essa cena que a Isabela fala aí, ela como um todo é um absurdo. É a cereja no topo do bolo e aquela cereja gostosa. Ela é amarga, ela é muito triste essa cena, mas ela é muito bem dirigida. Vem aquela trilha sonora calma, aí vem aquele diálogo do Geto com a Riko, tentando convencer ela a viver, a deixar de ser o receptáculo ali do Tengen. Pô, vai viver, você tem muito que viver ainda, você é jovem. Como assim você não valoriza a sua vida? Ela percebe aquilo, fala assim, eu quero viver. Parece até One Piece aquele momento, né? Da Robin, né? Isso, da Robin. E aí vem aqueles quadros, né, com o mar passando de fundo, o momento que eles foram pra praia, a trilha sonora bem calminha, e de repente aquilo corta, vem o silêncio, rompe tudo aquilo ali, e a gente percebe que ela tomou um tiro na cabeça, que ela morreu ali diante dos nossos olhos, e vem do nada aquilo, né? Como a morte realmente é. A morte não é romântica, e Jujutsu representa isso de uma maneira muito fiel. É muito bem feito a maneira como foi reproduzido aquilo ali, cara. Fantástico. O que você tá fazendo aqui? Outro ponto que corrobora essa mudança narrativa do Geto, além daquele momento das palmas, que se confunde com o barulho de chuva e fica toda hora passando na cabeça dele, como se fosse uma espécie de gatilho, também temos o momento que ele vai salvar aquelas duas menininhas, e elas são marginalizadas pela população, e nessa cena a gente consegue ver ali duas sombras do Geto, e é quando ele tá lembrando, se eu não me engano, da Utahime ou da Mei Mei, falando pra ele que ele tem ali um dilema entre a parte dele que quer salvar os não feiticeiros e a parte dele que detesta os não feiticeiros. E é quando ele decide salvar essas crianças, vendo ali como elas são tratadas, que uma das sombras se apaga, querendo dizer o quê? Que a parte que detesta os não feiticeiros prevaleceu. Ali é o Anakin abraçando o lado negro da força. Pior que é mesmo. E é interessante nessa cena porque nem mostra direito o rosto das pessoas que estão ali marginalizando as crianças, mostrando que pro Geto aquilo ali não são vistas mais como pessoas, são só aquilo que deve ser eliminado. A sua parte que detesta não feiticeiros e a sua parte que rejeita isso. Agora depende de você escolher. E o quinto, mas não menos importante, momento é o quê? O arco de Shibuya. Nossa, isso aqui, ó. Esse é a relíquia. A gente começa esse arco com uma narração que lembra muito, inclusive, Hunter x Hunter, no arco das formigas Quimera. Inclusive, Jujutsu tem vários momentos onde parece muito Hunter x Hunter. E isso não é uma ofensa, porque Hunter x Hunter é um dos melhores animes já feito ali. Elite. É fantástico. Essa narradora aqui não tem como você não fazer o paralelo com o arco das formigas Quimeras, com aquele narrador falando. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu acho foda. Comenta aí a sua opinião. Esse arco como um todo, provavelmente é o melhor arco que a gente viu ali em Jujutsu até então. Não sei como tá a terceira temporada, mas a gente vê ali alguns momentos que são muito, muito legais. Tal qual o Gojo chegando ali em Shibuya, naquela estação de metrô, e a gente vê que ele tava indo em direção à armadilha, ele não tava nem aí pra nada. E a gente fica preocupado com o Gojo naquele momento, porque ele tava mordendo a isca. E aí a gente vê todo aquele desenrolar dos planos da maldição pra tentar fazer com que o Gojo fosse selado e os planos dando certo, né? Aquele dilema dele entre usar ou não a expansão de domínio, porque ele ia matar um monte de gente, mas ao mesmo tempo ele precisava usar, senão ele não ia conseguir lidar com aquela situação na velocidade que ele precisava. Tudo aquilo é muito legal. Obviamente a gente tem o momento em que o Gojo é selado, que é o momento que você fala, epa, fudeu, moleque. Quem é que vai resolver isto daqui? Porque aí a gente já não sabe, a gente fica desolado. Uma menção honrosa, inclusive, pra essa cena é quando a peça ali que foi usada pra selar ele fica com a cor dos olhos dele, inclusive. Você fica, porra, será que isso realmente vai conseguir segurar o Gojo? A gente tem um plot nesse momento também, que é a revelação do vilão. Tava controlando o Geto. Até então a gente ficava na dúvida se era o Geto, se não era. O que tava acontecendo?
acontecendo, porque o discurso dele como vilão tava diferente do discurso que a gente conheceu anteriormente do Geto. E aí ele mostra ali aquele cérebro, né? A gente descobre que é o Kenjaku, aquele feiticeiro milenar, e a gente ainda tá conhecendo, tentando entender o que tá acontecendo, mas é muito legal esse plot, é realmente explodir a cabeça, é muito, muito bom. A gente tem, obviamente, algo que não dá pra ficar de fora, que é o Sukuna aparecendo depois deles forçarem o Itadori a engolir ali 10 dedos, né? Então ele fica com 15 no total. E aí o Sukuna toma controle do corpo dele pela primeira vez de maneira absoluta. E essa sequência de 2 episódios, meu amigo, você segura na cadeira porque você vai assistir tenso. É o tempo inteiro, qualquer pessoa pode morrer. Tem aquela cena muito foda dele segurando o panda junto com aquele feiticeiro Jujutsu e ele fala, ó, vocês só vão sair daqui quando eu mandar. E eles obedecem, cara. E aí quando ele fala que pode sair os dois, desaparece. Muito tenso essa cena. A luta dele pra salvar, inclusive, o Megumi, né? Quando ele luta contra o Marrogara ali. O esforço dele pra salvar o Megumi, que você começa a pensar assim, cara, tem alguma coisa aí. A gente já sabe que tem alguma coisa aí, porque ele falou, basicamente, que tem algum plano ali com o Megumi. Mas quando a gente vê o esforço que ele tem pra salvar o Megumi, você fica... Não é qualquer plano que o Sukuna tem com o Megumi, né? Fica escancarado até para os próximos personagens ali que o Sukuna tem algum interesse no Megumi, né? Mas essa parte toda é muito, muito legal. A expansão de domínio do Sukuna é fantástica. Essa luta, a animação, a direção artística, como eu já tinha dito, né? É absurdo. Mas os outros momentos não ficam atrás, não. Inclusive, o momento da luta do Sukuna contra o Diogo, né? Como eu tava falando ali, o momento que ele segura o panda, que ele reconhece o Diogo, né? A gente vê ali um momento onde uma maldição tinha o seu orgulho ferido, porque o Gojo humilhou ela, não se sentia capaz. E ali é um momento onde vem em contrapartida ao que o Gojo tinha feito com o Diogo, é o Sukuna valorizando o Diogo. E aí ele até chora naquele momento. É muito bonito essa cena. Bonito. Sabe o que me lembra essa luta do Diogo com o Sukuna? A cena de Fullmetal da inveja. Sim. A inveja percebendo que ela também tem inveja dos seres humanos. Inveja. Você tem inveja dos humanos. Ali o Diogo, a gente vê o crescimento dessa maldição como uma maldição que ela tem algo muito próximo a sentimentos humanos também. Sim. E às vezes, tanto que ele despreza os seres humanos, mas no final ele acabou do mesmo jeito. Ele acabou com o ego ferido. Aquilo que ele tanto criticava também nos seres humanos. O próprio desprezo não deixa de ser um sentimento humano, né? Sim, mas então, é muito interessante como foi a construção dele. Me lembrou muito a construção da inveja no arco de Fullmetal. E artisticamente falando, é muito legal aquela cena deles no fundo branco, parecendo ali uma vibe Harry Potter, filme 7, quando o Harry Potter tá morrendo, né? E ele conversando ali com o Sukuna, e o Sukuna valorizando, reconhecendo a força do seu oponente, e ele chorando e descansando. Cara, incrível. É válido lembrar também que esse momento a gente fica pensando assim, quem é que vai parar o Sukuna, cara? Hoje tá selado. Todo mundo foi de comes e bebes ali, não tá sobrando nada. A Nami já tinha rodado. O Naobito já tinha rodado. Tava ali ainda com o Toji ali solto. Então é um momento que começa a bater um desespero, E o final desse arco também, né, como ele todo, é absurdo, que é a luta final entre o Itadori e o Mahito. A gente volta a repetir ali sobre o crescimento do Mahito diante dos nossos próprios olhos, e aqui a gente vê o ápice desse crescimento dele, basicamente como ele assumindo uma forma adulta. Tem aquele momento que ele sai do casulo, fazendo essa representação de como que aquela maldição amadureceu. A gente vê mais uma vez o Itadori lutando junto ao Todo, que é muito, muito bom. O Todo é aquele personagem que todo mundo gosta, não tem quem não goste dele, e a gente assiste com na mão o medo do Todo morrer, cara. Você fica assim, meu Deus, Todo, não morra! E aí ele corta o braço e você fica triste porque ele não vai poder mais usar o poder no tópico sensível. Cara, eu fiquei... Essa parte foi tensa pra mim. E essa luta do Mahito contra o Itadori vem justamente no que tinha sido construído lá no arco do Junpei, que era quando o Mahito ainda queria destroçar a mente do Itadori, e aconteceu justamente o efeito oposto. Enquanto o Mahito tava tentando ali destroçar a mente do Itadori, na verdade isso foi uma força motriz pro Itadori começar a ter outras conclusões. Ou seja, o Itadori ele sai ali de, será que eu deveria matar alguém pra eu vou te matar, Mahito? Não importa quantas vezes você renasça, eu vou te matar. E aí vem aquela cena fantástica dos lobos e dos coelhos, ou seja, o predador virando a presa. Cinema! Mais uma vez contando uma história sem precisar escancarar ela na sua cara. Trabalho mapa, ó, absurdo, 10 de 10, Cinema. Essa parte toda. E esses são os momentos que mostram o porquê você que tá assistindo aí e não conhece Jujutsu, deveria assistir. Apesar que você já tomou muito spoiler se você tá aqui, né? Eu espero que você já tenha assistido. Mas é os momentos em que fez eu e a Isabela virarmos fã dessa obra aqui. Lembrando que os momentos da terceira temporada não estão, porque nós não vimos ainda. Comenta aí embaixo se a gente deixou alguma coisa faltando. Pô, Léo e Isa, façam uma lista 2 aí desses momentos. Ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Quem sabe a gente não faz e traz aí pra vocês. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Você quer que a gente traga mais vídeos desse estilo aí, fazendo análise pra vocês.